Em nome do amor, ele fez um pacto com o Senhor das Trevas, mas o que ele conseguiu em troca foi uma maldição eterna. Tô falando de Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma. As primeiras histórias, comigo com detalhes, depois da vinheta. Saudação, galera! Você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos aqui do YouTube. Antes da gente falar do Johnny Blaze, um disclaimer. Esse vídeo vai tratar de temas que podem ser sensíveis para algumas pessoas, já que o Johnny Blaze aqui, as histórias, né, envolvem satanismo, a figura do diabo. Se você se sente desconfortável com esse tema e de alguma maneira ele não é bacana para você, para o vídeo aqui. Apesar de ser uma história em quadrinho de super-heróis da Marvel, pode ser que não seja bem a sua praia. Então fica aqui seu disclaimer. Eu falo isso porque quando eu era criança, eu morria de medo do motoqueiro fantasma. Feito o disclaimer, bora lá pro vídeo. O motoqueiro fantasma faz parte do zeitgeist da época da Marvel. A gente tinha acabado de passar pela primeira grande onda de criatividade da editora, que trouxe para o mundo personagens tão interessantes, conhecidos e hoje emblemáticos, como Homem-Aranha, Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Hulk. Todos esses caras surgiram no início da editora. Nós estamos agora na década de 70, a Marvel já tem 10 anos de existência, e aí é necessário, faz-se necessário apresentar novos produtos, afinal de contas, o público está sempre ávido por novidades. Stan Lee espertamente pega vários dos monstros que estavam em domínio público, Frankenstein, Drácula, Lobisomem, a Múmia, e aí lança uma série de quadrinhos de terror baseado nesses anti-heróis, vamos chamar assim. A editora Block publicou praticamente todos eles aqui no Brasil. Depois dessa onda dos personagens que já existiam, estavam em domínio público, começou uma nova onda de personagens novos, baseados em criaturas monstruosas. O Homem-Coisa, por exemplo, é um deles, e eu falei recentemente no vídeo do quadro Lado B, que você pode conferir aqui nessa cartelinha. Outro desses monstros foi o motoqueiro fantasma, o Ghost Rider, que é o segundo personagem a adotar esse nome. O primeiro Ghost Rider era um cowboy, andava a cavalo, enfim, se passava no oeste. E aqui Rider, né, na verdade a palavra em inglês não é motoqueiro, vem do verbo to ride, é guiar, conduzir. Então aqui é o condutor fantasma. Agora, alguns anos atrás, eles fizeram uma versão do motoqueiro que era o motorista fantasma, que também se aplica, né? Rider, aquele que conduz alguma coisa, algum veículo. Tem também o cara que, lá no início, essa história eu não li, o mamuteiro fantasma, que foi o primeiro cara que andava no mamute. Enfim, brincadeiras à parte, aqui a gente vai ver essa versão demoníaca do personagem. Porque eu falei de zeitgeist, anos 70 a gente teve um fenômeno chamado pânico satânico, dos anos 70 até anos 80, aonde diversos obras de ficção tratavam do tema do satanismo, né? A gente tem filmes que, por exemplo, eu morro de medo, O Exorcista, Bebê de Rosemary, A Profecia. Essas histórias todas vão permear, também na década de 70, o tema do satanismo. E dentre os temas de terror, que é uma coisa que eu gosto muito, histórias de terror, a que me dá mais medo geralmente são esse tema aí, e eu morro de medo. O Exorcista eu vi novamente, já tem mais de 10 anos, eu não tenho coragem de ver de novo até hoje, eu morro de medo. É aquela coisa, eu gosto de ver, mas eu sinto muito medo. E aí o Motoqueiro Fantasma, quando eu ganhei a primeira edição, foi da Block, a primeira e única que a Block lançou. Meu pai me deu de presente, acho que porque tinha um cara andando de moto, e ele gosta muito de moto, e de KV tem tudo a ver, né? O visual é maravilhoso, né? Tem até a camisa aqui, ó. Cara, que visual bacana, né? Então, ganhei aquela revista, mas já fiquei, assim, pelado de medo. Achava aquilo muito legal e muito amedrontador. Então, fiz lá na nossa comunidade uma enquete para ver quais seriam os próximos temas do Museu dos Quadrinhos. Aí o Motoqueiro Fantasma ficou em segundo lugar, mas muito pouquinho. Então eu resolvi, cara, tem muito fã que quer ver então essas primeiras histórias, a origem do Johnny Blaze, o original, né, o primeiro motoqueiro. Teve diversos outros motoqueiros depois que assumem essa maldição, esse manto, mas o primeirão aqui, o original, é o Johnny Blaze. Aqui uma curiosidade, a editora Abril publica as cores do personagem de maneira bem maluca. Na capa, onde ele tem a sua primeira aparição, o crânio está da cor correta, branco, mas a roupa está verde. No interior da revista, a gente já vai ter o motoqueiro com a roupa verde e o crânio vermelho.
E ele foi publicado dessa maneira por anos pela Editora Abril. Acho que depois que eles erraram da primeira vez, assim ficou. Reza a lenda que eles não tinham uma referência, as cores eram feitas aqui no Brasil, não vinha colorido dos Estados Unidos. Então a equipe que fazia as cores não tinha referência para colorir, então pareceu apropriado, e eu concordo que o crânio fosse vermelho, já que está pegando fogo, faz sentido para mim. Vamos lá, gente, agora a gente vai conferir as 4 primeiras histórias do motoqueiro publicadas na revista Heróis da TV. Novamente fica o meu disclaimer: se você não gosta desse tema, se você sente medo por algum motivo, para de ver, não vê. E no final do vídeo eu tô de volta pra gente dar o spoiler, o que vem por aí no canal. A primeira história de hoje foi publicada na revista Heróis da TV número 6 de 1979, trazendo a história publicada originalmente em Marvel Spotlight número 5 de 1972. Argumento de Gary Friedrich, desenhos de Mike Plug, letras do Gasparin e cor da Rita. Nossa história começa com o motoqueiro fantasma vindo em direção ao leitor, até culminar nesse quadro de tipo um splash page, e a gente tem todo o visual dele, lembrando que as cores tanto da cabeça do motoqueiro quanto da roupa foram modificados pela Editora Abril. Originalmente o crânio é branco e a roupa é azul. O motoqueiro está andando pela cidade nessa noite chuvosa, ele avista um crime acontecendo no beco, não dá muita importância, só que os criminosos também o avistam e resolvem ir atrás dele para evitar que ele dê com a língua nos dentes. O motoqueiro então entra num beco, que se mostra um beco sem saída, então a solução que ele encontra é assustar os bandidos, saltando sobre eles em uma muralha de fama que ele consegue conjurar. Ele tem o poder de criar objetos de fogo. Depois ele escolhe um local mais reservado e a transformação ocorre. Ele torna a ser Johnny Blaze, um motoqueiro audacioso que participa de shows mostrando performance com motocicleta. Ele então vai justamente para esse local, um local onde ele vai apresentar um show, onde vai tentar um salto recorde de moto, e ele começa a lembrar tudo o que aconteceu e o que levou até essa maldição do motoqueiro fantasma. Órfão de mãe, ele perde o pai também num acidente de moto. O pai também era um artista de performance de motocicleta, e ele é adotado pelo companheiro, um amigo que fazia shows com o pai dele, o Crash. Crescendo naquele meio, Johnny se interessa por motocicletas, só que ele sofre um acidente também. A mãe adotiva vai ajudá-lo depois desse acidente e acaba morrendo numa explosão. Em seu leito de morte, antes de partir, ela pede que o Johnny prometa nunca participar de nenhum show de moto, e ele cumpre com a promessa. O tempo passa e o Crash, que é o pai adotivo, acaba chamando o Johnny de covarde por não participar dos shows, mas ele se liga que, apesar de não participar, ele não tinha prometido não treinar moto, e ele, à noite, ele vai treinando suas habilidades com motocicleta. Certo dia chega a notícia que o show do Crash Simpson chegou até o Madison Square Garden, e eles estão comemorando aí, só que o Crash vem com a notícia que ele talvez não viva participar do show porque ele está com câncer incurável. Crash e a Roxy pedem que o Johnny reconsidere e faça parte do show, mas ele diz que não poderia porque ele fez essa promessa para a mãe adotiva. Ele recorre então a um pacto com Satã para que o demônio cure o câncer de seu pai adotivo. O demônio então aceita as condições e disse que vai curar e voltaria para coletar o seu prêmio, no caso a alma de Johnny Blaze. Certo de ter feito a coisa certa, mas do jeito errado, o Johnny então vai até o local do show e lá recebe a notícia da Roxanne que o Crash vai tentar um salto impossível, nunca tentado, e que isso possivelmente iria matá-lo. O Crash diz que não tem nada a perder porque ele vai morrer de qualquer maneira e vai tentar esse salto impossível. Ninguém consegue demovê-lo da ideia e ele parte. A plateia em silêncio prende a respiração quando ele salta sobre os carros e infelizmente não consegue. Ele acaba se acidentando sobre aquela enorme fila de carros, morrendo na hora. Um misto de tristeza e frustração, o Johnny se sente enganado pelo demônio e resolve fazer o que o Crash não havia conseguido fazer. Ele pega a moto e tenta aquele salto impossível. Novamente a plateia em silêncio observa tudo quando Johnny salta sobre os carros e consegue realizar o salto. Roxanne diz que ele planejou tudo aquilo para tirar o brilho e a glória do pai, e quando tudo parecia pior e não podia piorar, o demônio chega para coletar a alma do Johnny. Quando ele começa esse processo de levar a alma do Johnny para o inferno, chega Roxanne, que também havia lido os livros de ocultismo, e ela sabe que se ele tiver amor por alguém, o demônio não pode levar a alma.
Mas mesmo assim o demônio lança uma maldição sobre Johnny, fazendo com que ele se transforme numa caveira flamejante durante a noite. Mesmo tentando manter sua maldição em segredo, Johnny lê no jornal que os bandidos com o qual ele encontrou no começo da história declararam a presença dele para a polícia, e ele se sente perseguido a partir de agora. Essa é a sina do motoqueiro fantasma. Termina aqui a primeira parte da história. Em agosto de 1980, chegava às bancas Heróis da TV número 14, que trazia história publicada originalmente em Marvel Spotlight número 6 de 1972, Gary Friedrich, Mike Plug, Frank Monte na arte final, Gasparin e Rita. Os Anjos do Inferno é o nome da história. A história começa justamente com essa gangue de motoqueiros, os Anjos do Inferno, Hells Angels em inglês, chegando na cidade do motoqueiro fantasma. Eles avistam o motoqueiro perambulando com o que eles julgam ser um capacete em flamas e resolvem chegar ali e bloqueá-lo, né? O motoqueiro não gosta muito dessa chegada desses caras e resolve enfrentá-los, criando uma barreira de fogo, impedindo que os caras cheguem perto. Vários deles caem quando o motoqueiro usa seus poderes de fogo e ele ameaça: mantenham-se longe de mim, mortais. Todos fogem, menos um, o líder da gangue, que se chama Alemão. Ele retira o capacete e diz: olha, se você quiser seguir com a gente, vai ser bem-vindo. Johnny, que estava para baixo, precisando de um local para relaxar um pouquinho, resolve aceitar o convite e vai com os caras lá para o covil. Apesar dos protestos de alguns membros da gangue, ele chega lá no covil da galera, e o Alemão diz para ele ficar à vontade, e o Johnny fica curioso por que ele estaria ajudando ele dessa maneira, e o cara diz que está curioso. A gente vai ter aquele momento flashback onde o Johnny vai relembrar tudo o que aconteceu na sua vida, desde a morte do pai, da mãe, a morte do Crash, o pacto com o demônio e sua transformação em motoqueiro fantasma depois do pacto. Esse recurso de reproduzir o que aconteceu na história anterior era uma coisa muito usada nos anos 70 para os leitores que haviam perdido a edição, as edições prévias, né? Então eles faziam um pequeno resumo do que havia acontecido. Bom, depois que isso tudo é relembrado aqui para o leitor que perdeu a edição anterior, o Alemão começa a conversar com o Johnny e usar tipo o poder hipnótico em cima dele, fazendo com que o motoqueiro fantasma desmaie. Nesse momento, a gente vai ficar sabendo que o tal Alemão também tem pacto com Satã, e ele já estava calculando esse encontro com o motoqueiro fantasma há mais tempo. Ele então faz um ritual sinistro, convocando o próprio Satanás ali para perto do corpo inerte do Johnny. Em outra reviravolta da história, a gente vai descobrir que o Alemão é na verdade o Crash Simpson. Ele foi revivido pelo Satã de uma maneira para se vingar da traição do Johnny. O demônio quer a todo custo a alma do Johnny, mas ele sente que ainda há o amor pela Roxanne, e ele então incube o Alemão, no caso o Crash Simpson, de matar a menina e assim exterminar de vez com esse amor, dessa maneira fazendo com que Johnny seja levado de vez ao inferno. A Roxy chega a procurar o Johnny, mas ele pede para que ela fique fora da vida dele, com medo de que ela acabe sofrendo as consequências desse pacto feito com Satã. Ele dorme e à noite acontece a transformação. Quando ele se transforma, ele vê que o Alemão está na casa dele, e o Alemão fica interessante sua transformação, queria saber mais sobre ela. Ele revela para o Johnny que a sua gangue foi na verdade raptar a Roxanne. Eles querem causar o terror lá no show de moto onde o Johnny participava como artista principal. Então o Johnny, já transformado no motoqueiro fantasma, vai até lá. A Roxanne, que estava para se apresentar também, então raptada por esses motoqueiros do mal, e os guardas não conseguem fazer nada até a chegada do motoqueiro fantasma. A partir desse momento a gente vai ver uma corrida de moto que o público julga ser parte do show, porque tanto os motoqueiros que raptaram a Roxanne quanto o motoqueiro fantasma participam daquele circuito todo lá. O motoqueiro tentando pegar a sua namorada sem que ela seja ferida durante essa corrida. Ele então consegue lançar uma barreira de fogo ali para poder assustar o motoqueiro que está com a Roxanne. Ele acaba se chocando contra uma parede acolchoada e a menina cai sem grandes ferimentos. Eles acenam para o público que acha que tudo fez parte de um grande show, e depois ela vai para o camarim dela, onde lá já está esperando o pai dela disfarçado de alemão.
Ele então usa seu poder hipnótico e pega a menina, prometendo a Satã que vai matá-la para que ele retorne à vida de vez e o Johnny possa ser levado ao inferno. Termina aqui a segunda parte da história. A terceira parte da história foi publicada em Heróis da TV número 15 de setembro de 1980, tendo a história publicada originalmente em Marvel Spotlight número 7 de 1972. A história vai começar com Crash Simpson no seu papel de alemão, prestes a sacrificar a própria filha em prol de sua vida. O cara não presta, meus amigos. Quando ele está prestes a matar a menina, o diabo em pessoa aparece e diz para que ele não faça isso. Ele deve fazer isso numa missa negra, no templo dedicado a ele, o diabo. Mal igual pica-pau, o cara aceita então o desafio e leva a sua própria filha para ser sacrificada. Alheio a tudo isso que está acontecendo, o motoqueiro fantasma perambula pela cidade com sua moto e vai novamente fazer aquela pequena recapitulação para os leitores que perderam a história anterior. E durante essa lembrança, esse flashback, ele é avistado pelos policiais. Lembra que ele está sendo procurado pela polícia, como a gente viu na primeira parte da história. Então a gente vai ter aqui uma perseguição, né, um road movie do motoqueiro contra os policiais. Ele usa suas habilidades para poder escapar da maneira mais criativa possível, usando rampas para poder fugir e deixando os policiais ali a ver navios enquanto ele escapa por cima do carro da polícia. Já vai amanhecer e quando isso acontece, o motoqueiro fantasma volta a ser o Johnny Blaze. Então ele procura um local mais reservado para poder descansar, né? Porque passou a noite inteira andando com sua moto e seu crânio flamejante aí pela cidade. Ele então encontra um pequeno cemitério e ele acha engraçado que aquilo ali seria um local muito adequado para uma pessoa que é uma caveira flamejante tirar um cochilo. E enquanto isso, em outro lugar, a gente vai ver que o Crash Simpson já chegou no local onde vai ser realizado a tal missa negra e aonde a sua própria filha vai ser sacrificada. O ritual está marcado para meia-noite do dia seguinte. Lá no cemitério, Johnny, adormecido, passa pela transformação novamente e se transforma de motoqueiro fantasma a um simples e mero mortal. Ele então se recupera, toca de novo lá pro Madison Square Garden, onde que acontece os shows de moto, e ele é recepcionado aqui pelo empresário que diz que houve um problema, a Roxanne desapareceu. Johnny fica preocupado, culpa o cara pelo desaparecimento da menina e diz que ele tem que dar um jeito de encontrá-la. Depois pede desculpa porque ele foi um pouco ríspido com o sujeito, mas o sujeito também tá de tramóia para cima dele, conforme a gente vê aqui no recordatório. Terminando o show, o cara diz que um dos guardas viu a Roxanne ser levada pelo alemão. Isso acende um alerta na cabeça do Johnny e à noite, já como motoqueiro fantasma, ele vai em busca do ex-amigo, né, o alemão. O motoqueiro fantasma então vai pro covil da onde esses caras se encontravam e lá ele descobre as pistas. Um dos caras abre o bico e diz que o tal do alemão vivia indo a uma missa esquisita, uma igreja estranha que tinha ali nas proximidades. Já é o local do ritual onde a Roxanne vai ser assassinada. Lá no local, o sacrifício já está prestes a começar. Todos já estão com seus mantos e rituais sendo preparados, cânticos entoados. Roxanne vestida num traje cerimonial, colocada num altar, e o pai dela se prepara, pinta um símbolo no peito, veste uma capa sinistra e ela acaba despertando. Ele está de posse de uma espada de flamas própria para fazer esse sacrifício e matar sua própria filha, e quando está prestes a acontecer, chega para ajudar o motoqueiro fantasma. Ele grita dizendo para que pare com o sacrifício e o diabo responde que isso só vai acontecer se o cara que fosse sacrificar ela morresse. Então o motoqueiro fantasma diz: por mim tudo bem, vou matar ele, já que esse é o único jeito de impedir. Então acontece que o diabo marca um duelo no inferno entre o motoqueiro fantasma e o Crash Simpson. Só que ele diz que esse duelo vai acontecer na verdadeira forma do Crash Simpson. Ele então faz a transformação e o alemão deixa de ser alemão, vira o Crash Simpson de posse da espada do diabo, e a gente vai ver o final dessa história e esse confronto na próxima parte da história. E a última parte da história de hoje foi publicada na revista Heróis da TV número 16 de outubro de 1980,
trazendo a história publicada originalmente em Marvel Spotlight número 8 de 1972. Dessa vez, o Mike Plug recebe a arte final do Jim Mooney. Minha Heróis de TV tá bem detonadinha, mas o que vale aqui é a história. A gente já começa com a splash page, o combate armado entre Crash Simpson e o Motoqueiro Fantasma e Roxanne desesperada entre as duas pessoas que ela ama, prestes a morrer. O Motoqueiro Fantasma solta Roxanne ali do altar e se prepara para o combate com Crash Simpson. Ele, enlouquecido de ódio, não vai medir as suas ações para que volte à vida, matando assim o próprio Motoqueiro Fantasma, seu filho adotivo. O Diabo então transporta os dois, o Crash e o Johnny, direto para o inferno. Lá que vai se dar o combate. Johnny tenta trazer Crash de volta à razão, dizendo que o Diabo somente, que você não pode acreditar nas palavras dele, como ele mesmo já experimentou, Então começa a luta. Só que durante a luta, o Diabo encarna ali novamente um monstro gigantesco e para ajudar, para que o motoqueiro seja derrotado. O motoqueiro então fala: olha, está vendo? Ele diz para você que é para lutar comigo, mas ele cria novos monstros aqui para poder me derrotar. Então ele quer que você viva aqui o resto da eternidade como um servo dele. Crash então se prepara para decepar a cabeça de Johnny, só que ele não consegue, e na hora H ele corta o braço do monstro que está prendendo Johnny. Os dois então se unem. Johnny diz para o Crash que ele está livre da influência satânica e que os dois juntos podem tentar fugir dali. Só que quando ele vai ajudar o Johnny a fugir do monstro, o monstro acaba ferido pela espada dele e cai em cima do Crash, matando ele novamente. Nisso aparece uma figura que se chama o Mensageiro e diz que vai ajudar o Johnny a sair do inferno. Fala para ele tentar ser puro de coração e bom, e quem sabe um dia os dois voltem a se encontrar. Johnny então se materializa novamente na esfera terrestre e lá encontra com Roxanne, que acaba de despertar e acha que tudo não passou de um sonho. Eles então se preparam para ir embora, lembrando que tem mais um show acontecendo em breve, um salto no despenhadeiro. Termina assim, no cliffhanger, a história de hoje. Suco dos anos 70, Motoqueiro Fantasma aqui novamente no canal, a gente já falou dele algumas vezes. Se você quer ver mais do personagem, essa fase ou outras, você vai usar a área de comentários, que é o seu controle remoto para você comentar o que você quer ver mais aqui no canal. Fica sempre o meu apelo para você chamar mais gente aqui para o canal. Apresente os vídeos compartilhando, copia o link do vídeo, compartilha nos seus stories, nas suas redes sociais, nos seus grupos de quadrinhos. Bota a boca no trombone, espalha a boa palavra aqui do canal, quadrinhos nostálgicos, quadrinhos de qualidade, os clássicos da Marvel, da DC e tantos outros é aqui. Vou te agradecer muito se você fizer isso, você vai ser meu parceiro aí na divulgação dos bons quadrinhos. Falando em bons quadrinhos, amanhã é dia de Mestres do Terror, o quadro do canal dedicado a divulgar o quadrinho de terror feito no Brasil por brasileiros nas décadas de 70, 80, até comecinho dos anos 90, a gente vem trazendo muito resgate de quadrinistas que a galera conhece, quadrinistas que a galera não conhece, esqueceu, e histórias também que ficaram marcadas e acabam... muita gente está fazendo republicação dessas histórias, está tendo resgate de muitos quadrinistas que foram importantes, mas ao mesmo tempo muitos estão ficando de fora. E o canal tem essa missão de trazer e resgatar esses quadrinhos. Amanhã tem um quadrinho que eu gosto muito mesmo, de um quadrinista que é sensacional. Ele já esteve aqui no quadro Mestres do Terror e a gente vai falar do Watson, essa revista Spectros, que era da editora Maciota, do meu amigo Franco de Rosa. A gente vai ver aqui um inédito, isso aqui é muito legal, cara, é a adaptação do filme Alien, ou do romance, O Oitavo Passageiro, feita pelo Watson. Tem uma outra mudança, uma outra adaptação, mas a história é muito bacana, é curtinha e você vai acompanhar comigo no quadro Mestres do Terror. Termino fazendo meu convite, vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis, está rolando um cupomzinho, últimos dias do cupom GICO15, vou deixar aqui na descrição do vídeo o checkout, esse cupom ele vai te dar desconto de quase R$100 para você fazer a inscrição no curso e você vai ter o mesmo conteúdo, mais de 160 aulas que abordam desde o começo do desenho
até a criação de personagens, apoio de material em PDF para você acompanhar junto com a videoaula, vai fazer parte comigo de um grupo secreto para trocar ideia, para tirar dúvida, para compartilhar suas experiências. Então não perde essa oportunidade, é o maior desconto, o maior cupom já dado desde que eu criei o curso. Se você quer começar hoje ainda, clica aqui na descrição desse vídeo, pega o cupomzinho, vai lá para o checkout, compra e começa a desenhar hoje ainda. Eu estou te esperando, vai ser muito bom ter você comigo. Além disso, te convido para você me acompanhar lá no Instagram, tem um link aqui na descrição do vídeo, clica lá. E se você quiser ver os meus quadrinhos autorais, a saga do Salomão Ventura, quadrinho de terror, e a saga do Esquadrão Vitória, quadrinhos de super-heróis, você pode ler alguns de graça lá no site, ou se você quiser, pode adquirir o seu exemplar físico e eu mando autografado para sua casa, beleza? Fico por aqui, a gente se vê amanhã no quadro Mestres do Terror com o Watson e o Alien. Valeu, pessoal, tchau!